Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 42. Deus abençoe a vida do meu pastor Silas Malafaia, da sua família, da sua casa, da pastora Elisete, do pastor Silas Filho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, poder compartilhar do texto sagrado, poder falar do Evangelho do Reino aqui nessa noite. Atos capítulo 2, verso de número 42, quem encontrou, diga amém. Diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade, te exaltamos nessa noite. Te louvamos porque o Senhor é bom. Fale conosco através do teu evangelho, através da sua palavra, revela-nos quem tu és, através do teu texto sagrado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar um texto com você, de uma mensagem antiga, que eu já ministrei algumas vezes, mas eu nunca tive o privilégio, a oportunidade de compartilhar aqui na igreja. É sobre os 4 marcos da Igreja de Cristo, que está situado nesse texto aí, que está lá nos slides, que a turma lá da mídia está me ajudando. Que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode passar o slide, por gentileza, aí, a turma da mídia. Volta um pouquinho, vocês já foram muito rápido. Volta atrás, mais uma, por favor. Isso aí, considerações iniciais, obrigado. A igreja de Jerusalém, ela vai ter um rápido crescimento. De Atos capítulo 1, verso de número 15, se você der uma olhada no texto, ela tem 120 pessoas. Em Atos capítulo 2, verso 41, o texto vai dizer que houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Isso dá um crescimento de 27 vezes. Ou seja, é um rápido crescimento. Essa igreja, ela cresceu de maneira rápida e ela não tem, por exemplo, uma equipe de marketing, ela não tem uma estrutura de alvenaria para comportar todo esse grupo de pessoas. Não há um estudo de marketing, não há saletas, não há textos escritos ainda que possam, de fato, fazer com que essa igreja possa continuar crescendo dessa forma. É uma igreja boa, é uma igreja atuante, é uma igreja viva, é uma igreja movida pelo Espírito Santo, é uma igreja capacitada através da oração e da comunhão. E os apóstolos, na sua estrutura bem simples, eles vão tentar utilizar elementos do judaísmo de liderança, como presbíteros e diáconos, para poder fazer com que essa igreja primitiva possa continuar crescendo de maneira correta. Mas para isso eles precisam limitar o espaço e diferenciar o que é igreja do que é mundo, do que é igreja, do que é judaísmo. Se você quiser anotar na sua Bíblia, você vai ter 2 grandes divisões no livro de Atos. A primeira grande divisão é Atos capítulo 15, quando a igreja vai sair de dentro do mundo judaico. É o primeiro grande corte. Ou seja, para ser cristão você não precisa ser judeu, não precisa se circuncidar, guardar o sábado, etc. Essa é a primeira grande divisão. A segunda grande outra divisão é Atos 17, quando a igreja vai sair de dentro do mundo pagão, ou melhor, de dentro do mundo paganismo. A igreja não é pagã, é uma outra estrutura. São 2 grandes cortes históricos que a igreja vai ter. Mas para a igreja poder fazer esse corte histórico, a igreja precisa limitar o espaço. Ela precisa saber onde termina a igreja e onde começa o mundo. Para isso, os apóstolos, próximo slide, por gentileza, eles vão utilizar... Volta um pouquinho, a turma está muito apressada aí, fica aí. Obrigado. O modelo que os apóstolos vão utilizar é isso aí, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. São 4 marcos. Eu utilizei esse termo porque é um termo técnico para marcação de solo. Se você for no sul do Brasil, tem um marco muito conhecido da Tríplice Fronteira, do início do século XX, de 1901, onde marca a delimitação ali, o final do Brasil e o início da Argentina. O marco é uma pedra oblonga, ou uma estaca de madeira, ou uma haste de alumínio, alguns terrenos fazem com haste de alumínio, onde você determina o final de um lote e o começo de outro terreno. Isso é muito utilizado na questão de obra. Eu, antes de fazer teologia
me dedicar na área teológica, eu fiz tecnologia de meio ambiente. E uma das áreas que eu mais gostava era a questão de sair no campo, ver terrenos com questão de erosão, eólica, fluvial, pluvial e etc. E como é que você sabia que o terreno estava sendo perdido para uma erosão? Você punha marcos, pedras, ou estrutura de haste, de metal e etc. E de tempos em tempos, pastor Obed, você fazia as medições através de uma trena, porque a olho nu você não consegue ver e perceber que o terreno está sendo perdido, só através de marcação de solo. Às vezes você faz de 6 em 6 meses. O Brasil está acompanhando o colapso de uma mina em Maceió, que eles estão fazendo o acompanhamento via satélite. Hoje a tecnologia é muito mais avançada. Mas mesmo assim você tem que colocar marcações para fazer o raio infravermelho para saber o quanto solo está sendo perdido. Se ouve na rádio, às vezes eles falam, perdeu 5 centímetros em 5 horas. Mas como é que eles sabem que perderam? Porque eles vão marcando esse solo. A igreja, ela vai fazer essas marcações. Porque aqui a igreja não tem divisão, não tem ataques ainda e não tem erosão, por enquanto. Mas a igreja precisa pôr marcações precisas, porque se caso ela começar a perder para o mundo, os apóstolos não perceberiam que a igreja estava perdendo para o mundo. Então ela precisa colocar essas marcações. Próximo slide. Por exemplo, eu destaquei a palavra erosão. A erosão é um ato, um agente que erode, que corrói pouco a pouco o resultado desse ato, a erosão. A erosão é mais ou menos isso. A erosão tem um negócio interessante, eu destaquei 3 coisas na erosão. Próximo slide, por favor. Ela não ocorre de maneira rápida. Isso que é interessante. A erosão é lenta. Ela não é numa velocidade só. É algo muito lento, vagaroso demais. Ela age sempre em silêncio, aí que é perigoso. Ela não faz barulho, ela não chama atenção sobre si. O terreno vai perdendo e ela não faz nenhum tipo de barulho. Você só percebe que há uma erosão quando tudo vai sendo colapsado. Aí você percebe que havia uma erosão. E outra coisa, é sempre sutil. Ou seja, a erosão sempre acontece em algo que você não percebeu, é algo muito sutil. E a igreja, próximo slide, por favor, a igreja ela vai pôr esses marcos, ela vai pôr limitações para que quando começasse a ocorrer a erosão, eles iriam perceber, os apóstolos iriam perceber. Quando a gente fala de igreja, você tem que lembrar que a igreja tem 2000 anos, meu irmão. Se você for na Europa e falar assim, poxa, a minha igreja tem 40, é muito fácil você encontrar na Europa a igreja de 220 anos, comemorando o aniversário de 200 anos, para você ver o nível de história e de complexidade que é a igreja de Cristo. E quando você traz uma igreja hoje, nesse período que nós estamos vivendo, um período pós-moderno, você tem que entender como essa igreja chegou até aqui. Como? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e das orações. São marcos antigos que nós não podemos tirar. São marcos irremovíveis. Se você olhar no seu texto comigo, dos 4 marcos aqui, 2 fazem parte da coluna da igreja aqui. Os outros 2 fazem parte da vida diária da igreja, que são as orações e a ceia que nós tivemos domingo passado. Ou seja, 2 deles estão lá nas colunas da igreja, nos propósitos, nos pilares da igreja, melhor dizendo. Quando você vê o texto e fala sobre doutrina dos apóstolos, é claro que doutrina aqui inclui pregação da palavra. Doutrina não é ler poesia, irmão. Doutrina não tem nada a ver com palavra motivacional. Doutrina não tem nada a ver com estudo aprofundado de pensamento positivo. Doutrina é Bíblia, texto sagrado, palavra robusta. Doutrina é algo extremamente importante. Algumas pessoas dizem que doutrina é algo antigo. Não. Doutrina é um marco que eu e você não podemos remover. Sem doutrina, a igreja se corrompe. Sem doutrina, a igreja fica perdida. Sem doutrina, a gente não consegue entender o que é verdade e o que é mentira. Sábado agora eu tive o privilégio de falar na reunião da SEADER Niterói São Gonçalo, lá na Assembleia de Deus do Barreto. O meu tema foi o impacto da pós-modernidade na igreja e no obreiro. Eu utilizei um texto de Juízes, capítulo 17, que fala sobre Mica.
Aí você fala, pô, pastor, mas tirar um texto de pós-modernidade de Mica, tem 3.500 anos de diferença, mas tem pós-modernidade lá. Se você dá uma olhadinha lá no texto de Mica, em Juízes capítulo 17, você pode abrir aí, tem uma coisa muito interessante. O texto lá vai dizer que Mica vai construir para ele uma religião. Ele vai fabricar um ídolo. E esse ídolo que ele vai fabricar um horário de culto. Ele vai levantar um sacerdote. Ele vai levantar marcos para ele, porque ele não quer encarar a lei que já existe, uma lei séria a respeito do decálogo. Ou seja, ele fabrica algo porque ele não quer viver naquela verdade. Então ele quer adaptar a sua vida, montando um Deus para ele, um ensinamento para ele, mas ele não quer se enquadrar àquela verdade que já existe, que era uma verdade que a qual Deus tinha dado, que era o decálogo, os 10 mandamentos, que estava sendo cultuado na região de Siló. O que acontece? Se você remove a doutrina, se você remove o texto sagrado, se você remove o estudo bíblico, as pessoas não se santificam. João 17 vai dizer, santifica-os, pois, na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos traz essa santificação. A palavra de Deus nos liberta. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente remover esse marco importante, que é desde o início o estudo da palavra, a leitura em voz alta, é algo muito importante. Abra comigo na sua Bíblia, por gentileza. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 4, verso de número 2, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante para Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Pregue a palavra, insiste, quer seja no tempo oportuno ou não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina, mas como que sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo seus próprios entendimentos. Outro texto comigo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 13. Esse texto diz assim, até que eu chegue, aplica-te à leitura. Esse aplicar a leitura aí, irmãos, é ler em voz alta. Eles pegavam os textos sagrados e liam em voz alta para a comunidade, das escrituras e a exortação, o ensino. A igreja, desde o início, sempre teve essa leitura diária da palavra, sempre teve esse cuidado do ensino do texto sagrado. Sem texto sagrado, as pessoas se corrompem. Sem texto sagrado, sem dedicação ao estudo sagrado, qualquer vento de doutrina te carrega. Eu e você temos que entender que a Bíblia é a nossa régua. A Bíblia é a nossa bússola, aleluia. A Bíblia é o que vai nortear a minha e a sua vida. Isso aqui, o texto sagrado te alimenta. O texto é sensacional, o texto produz em mim e você raízes profundas, para quando o vento das tempestades bater, você saber de onde vai tirar forças para continuar de pé. É quando você lê a palavra, você vê uma promessa. Quando você vê a palavra, você vê um auxílio. Por exemplo, o texto de Hebreus 13:8 que o nosso pastor aqui disse, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando você lê esse texto, a minha e a sua alma se enche de alegria. Ou como dizia Bernardo de Claraval, a minha alma enche-se de doçura quando eu ouço o texto sagrado. Porque quando você ouve essa palavra, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Enquanto eu estou pregando aqui, nesse momento, a palavra está entrando no seu ouvido e está germinando a fé no seu coração. Aí você sai daqui crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Aleluia! A gente não pode remover o marco da doutrina. Algumas pessoas dizem assim, não, pastor, mas doutrina é algo chato, a gente não consegue mais ouvir sermão de 40 minutos e 1 hora, mas consegue ficar no TikTok 2 horas. E não é transformado. Só a palavra é capaz de te transformar. Só o ensino das Sagradas Escrituras, robusto, é capaz de nos manter de pé. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 27, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante para mim e para você. Dá uma olhada na sua Bíblia, por favor, me acompanha. 1 Tessalonicenses,
verso 27, 5, 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Eles liam um texto, ouviam um texto, porque não havia documento para todo mundo. Por isso que eles ficavam em silêncio para ouvir o texto sagrado. Eles precisavam ouvir aquilo para poder enfrentar. R6 Pro, o próximo slide, por gentileza, tem um ensinamento interessante. Não existe a figura de um cristão cheio do Espírito que negligencie o estudo da palavra de Deus. Não existe algo como uma igreja cheia do Espírito que não se aplique de maneira contínua, que ele vai dizer, e firmemente ao estudo das Sagradas Escrituras. John Stott, no seu fabuloso livro, Perfil do Pregador, ele diz que o pregador tem duas asas, igual o pássaro. Uma é a asa da oração e a outra é a asa da leitura. Pregador que não ora e só tem uma asa, ele não sai do lugar, ele só fica girando. Pregador que só lê e não ora, ele continua girando no mesmo lugar. Ou seja, o pregador ele precisa das duas asas, oração e leitura. Quando eu digo da leitura, você não pode só chegar no texto e querer extrair do texto uma pregação se primeiro ela não falar com você. Infelizmente, tem muitas pessoas que abandonaram o lectio divino, que é aquela prática do silêncio antes de você orar, para ouvir a oração. Às vezes as pessoas só chegam no texto para tirar a pregação da palavra. Se a palavra não falar com você primeiro, não adianta. Primeiro a palavra tem que falar com você. Primeiro ela tem que entrar no seu coração, preencher a sua alma, para depois você saber, para depois de fato você sabe esboçar isso que está chegando no seu coração e você falar isso de maneira aberta no púlpito. Por isso é importante essa leitura diária que nós fazemos aqui, igreja. Por isso é importante ler a Bíblia Sagrada sempre. Por isso é importante a gente estar sempre em acesso a esse texto, porque somente assim eu e você seremos saciados a nossa vida. Aleluia! Próximo slide, por gentileza. Comunhão. Comunhão aí é koinonia. Tem uma frase que eu falo: doutrina sem comunhão é religião, e comunhão sem doutrina é recreio. Anotou? Doutrina sem comunhão é religião. Comunhão sem doutrina é recreio. Comunhão é algo importante. Koinonia significa parceria, significa sociedade. Craig Kinner, no livro Comentário de Atos da CPA dele, fala lá, uma página e meia a respeito sobre koinonia, parceria, sociedade. Isso é comunhão. Eu lendo o texto, semana passada, meditando a respeito disso, o Espírito Santo me guiou um texto que você conhece, se você quiser abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 17, verso 8. Quando Israel vai entrar em guerra contra os amalequitas. Esse texto é interessante, porque eu nunca tinha reparado uma coisa ali, pastor Silas Filho, nesse texto. O Espírito me fez enxergar algo nesse texto de maneira muito interessante. Se você perguntar ao texto algo, você vai ver uma coisa boa no texto. Quem é a pessoa importante na batalha contra os amalequitas? Você tem ali Moisés, que é o líder. Você tem Arão e Ur, que são os assessores. Tem Josué, que pela primeira vez vai surgir no texto. Josué ainda não tinha surgido no texto, que é o líder militar. E você tem um povo, mas o vulgo, ex-escravos que saíram do Egito e estão junto com o povo, aquele populacho tudo. Eles ainda não são uma massa uniforme a respeito de um povo. Mas você vê Moisés no cume do monte, Arão e Ur levantando as mãos de Moisés, você vê Josué lá embaixo e o povo combatendo. Aí você fala, pastor, o mais importante é Moisés. Ok, mas se não tiver Arão e Ur, eles perdem a batalha. Porque toda vez que a mão dele levanta, o povo ganha e se ele abaixa, Amaleque vence. Aí você fala, Arão e Ur é importante. Beleza, mas se não tiver Josué para liderar o povo, não tem batalha, eles vão perder. Importante é o povo. Mas se não tiver Moisés, está vendo? É um ciclo infinito, você não sai do lugar. O interessante do texto é que todos ocupam a sua função, mas ninguém fica brigando para trocar de lugar. Eles entendem que a posição que eles estão é importante, porque a derrota de um é a derrota de todos, mas a vitória de um todos vencem. Você não vê Josué lá embaixo criticando, poxa, eu queria estar lá em cima no lugar de Arão e Ur. Não, ele está fazendo o seu papel. Comunhão é quando você compreende que o seu papel é tão importante como o de qualquer um.
Quando a comunhão sai da parceria e começa a entrar na questão militar, Amaleque vence e a igreja perde. No reino de Deus, toda posição é importante. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores do século no final do século XVII para o início do século XVIII, posso considerar o século XVIII todo como um grande pregador. 19, 18, melhor dizendo. Spurgeon tem um texto que eu gosto bastante, gosto muito do grande pregador, do príncipe dos pregadores. Ele diz o seguinte: depois de 4 domingos pregando, o 5º domingo ele sempre abria para pessoas que não eram da igreja. Porque não dava de gente dentro do tabernáculo metropolitano de Londres. Então ele pedia aos membros para ficar em casa, para não vir para o culto. Lá era o contrário, pastor. Ele pedia para ficar em casa. Ele não vem, fica em casa, porque o povo queria ir para a igreja, ouvir Spurgeon. Spurgeon, muita gente, ele pregou para milhares de pessoas na época de Londres. Tem uma coisa interessante, que ele vai para casa, isso está no diário dele, e ele conta que ele teve um sonho, que Deus falou com ele assim: Spurgeon, você está pensando que o seu galardão na igreja é o maior? Não é o maior. O maior galardão da igreja é daquele senhor que se assenta no penúltimo banco. Porque enquanto você prega, ele ora por você. Ele ora para que as pessoas se convertam. Quando você compreende o seu papel, quando você compreende a sua posição, e você faz a sua posição junto com o seu irmão, Amaleque perde. Mas quando você começa a questionar a sua posição em detrimento do outro, Amaleque vence. Eu e você não podemos achar que a nossa posição é inferior à posição do outro. Eu quero te dizer uma coisa: o meu e o seu prêmio não é aqui, é na eternidade. Mas há um galardão preparado para mim e para você naquela eternidade. O importante é que eu e você venhamos a cumprir o nosso papel, independente da posição que estejamos. Em Êxodo 17 você vê uma unidade. Mesmo eles não tendo qualquer tipo de estrutura militar, organizacional, eles são ex-escravos, cara. Josué não entendia nada de vida militar, mas Deus o capacitou de uma tal forma, e quando os braços de Moisés foram cansando, Arão e Ur já subiu ali, colocou uma pedra como banquinho e já levantou para ficar segurando as mãos. E todos cumpriram as suas funções e o seu papel, e Amaleque foi vencido. Em nome de Jesus, eu, como um pastor aqui da igreja, fazendo parte desse corpo, eu quero que você e eu venhamos a ter isso, porque aqui a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Às vezes o meu coração me entristece, às vezes eu fico muito... Tenho algumas decepções, faz parte da vida. Há uns 2 meses atrás eu fui pregar numa certa região, um certo lugar, em uma certa igreja, e eu não havia tido o privilégio de ministrar lá, e o pastor falou comigo, mas eu vi uma pessoa que tinha pregado lá. Um rapaz que não é membro daqui da nossa igreja, de outro ministério, mas eu conheço ele há muitos anos. E eu falei para ele assim, pô, fulano esteve aqui, ele disse, você conhece ele? Eu falei, conheço ele. Cara, eu pedi o seu contato a ele, ele falou que eu não te conhecia. Eu falei, então você fica decepcionado, mas não deu por causa de quê? Com medo de quê? Quem abre a porta é Deus. Quem levanta é Deus. Quem sopra é Deus. Quem faz é Deus. Às vezes vai ter porta que não é para você, é para o outro. Às vezes Deus vai te testar para saber aonde está o teu coração. Às vezes Deus nos testa. Às vezes vai chegar oportunidade para mim, para a sua vida, e não é para você, é para o outro. Mas às vezes a gente guloso quer ficar, a gente ao invés de ter comunhão, a gente compete no mercado. Isso aqui não é para competir, isso aqui é para unir. Isso aqui é para a gente estar sentado dizendo, usa teu filho, Senhor, ela canta bem, usa ele para a glória do teu nome, abre portas, porque só assim Amaleque vai ser vencido. A nossa luta não é contra nós, é contra o que está lá fora. Cristo disse isso. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a minha igreja vai marchar sobre o inferno, vai pisar na cabeça da serpente, e a minha igreja vai ser vitoriosa. Aleluia! 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 Próximo slide, por gentileza. Grant Osborne, infelizmente, Grant Osborne faleceu em 2020, um dos grandes teólogos do movimento arminiano. Tanto o partir do pão e depois as orações são resultado dos ensinamentos e da comunhão da igreja. Os dois de baixo respondem aos dois de cima. Próximo slide. Que é o partir do pão.
Partir no pão é Eucaristia, ceia. Quando você participa da ceia, você é santificado. Os meios de santificação, J.C. Riley, o bispo do Liverpool, no seu livro Santidade, Riley vai dizer, meios pelos quais nós somos santificados, leitura da palavra, oração, comunhão e ceia. Quando você participa da ceia, você é santificado. Quando você participa da ceia, você é fortalecido. Quando você participa da ceia, você compreende o sacrifício. Jesus ele foi para a mesa para explicar a cruz. Ele morre na cruz e os discípulos não entendem. Jesus não vai para a cruz de novo, ele vai para a mesa. Ele sai da mesa, vai para a cruz e da cruz ele volta da mesa. Quer entender a crucificação? Participe da ceia do Senhor. Participe da mesa de Cristo. A mesa é o que há de mais sensacional no texto sagrado. Eu falei isso aqui ano passado, aqui na igreja. Mas como diz o nosso pastor, repetição é pedagógica. Adão e Eva não caem na cama, Adão e Eva caem na mesa. Ao invés de comer com Deus, come com o diabo. Eles perderam a aliança porque comeram na mesa e foram expulsos do Éden. Deus, para resolver o problema, o que Deus faz? Ele faz outra mesa, Páscoa. Ele está restaurando a mesa quebrada no Éden e põe um homem de novo sentado. A próxima mesa é a mesa do Novo Testamento, é a mesa da ceia. É Cristo dizendo, quem come na minha mesa aqui na terra, vai comer na minha mesa lá no céu. Ele está dizendo, quem participa da minha aliança aqui, compreende a minha mesa aqui, quem dá valor à minha mesa aqui, eu vou valorizar lá. Porque quando a gente fala de eternidade, todo mundo quer sentar na mesa lá de cima, mas ninguém quer sentar na mesa aqui de baixo. Então Cristo está dizendo para mim, participe da ceia. Compreenda quão importante é isso, esse ato, esse memorial, da gente perceber como nós somos privilegiados. Tem pessoas aqui que talvez não vai conseguir comer nos melhores restaurantes dessa cidade, ou de São Paulo, ou do Brasil, ou nos melhores restaurantes dos Estados Unidos ou do mundo. Você vai viver a sua vida inteira, não vai ter acesso a restaurantes que talvez chefes premiados cozinhem para reis e presidentes, e você não vai ter acesso. Mas você vai ter acesso a uma mesa que muita gente aqui da terra não tem condições de sentar. Eu e você vamos ter acesso a uma mesa e vamos sentar junto com Abraão, Isaac e Jacó, aleluia! E ele, o Cordeiro de Israel, nos servirá naquele grande dia. Aleluia! Aleluia! Valorize a mesa da ceia, irmãos. Valorize essa mesa, a importância. A gente só dá importância da ceia quando a gente está doente. Quando estamos de cama, quando estamos quebrados. Então valorize. Segure o cálice, segure o pão com respeito. Toda vez que eu estou aqui sentando, tomando ceia, eu sempre olho para o lado e fico falando com a Graciele, com minha esposa. E eu falo, interessante aqui, está todo mundo tomando o mesmo suco. Não há um suco especial. Não há um pão diferente. É Cristo dizendo, todo mundo faz parte da mesa. Todo mundo faz parte do mesmo pão. O mesmo pão que o apóstolo Paulo comeu, Pedro comeu, aleluia. Que os grandes líderes, Spurgeon, John Wesley, grandes homens, você e eu também comemos. Fazemos parte disso. Fazemos parte do mesmo propósito, do mesmo princípio. E o último ponto, no próximo slide, por gentileza, orações. Orações aqui, o apóstolo, o próprio texto, Lucas, vai dizer, no plural, orações. Orações é algo extremamente importante. Oração é, de fato, o nosso meio de comunicação com os céus. Há quanto tempo você não tira um tempo longo de oração na sua casa? Ah, pastor, eu faço tudo em oração. Eu sei, a gente faz tudo em oração. A gente anda no ônibus orando, dirige orando, mas às vezes é bom a gente parar. Oração é um diálogo. Às vezes você tem que sentar e ficar em silêncio no seu quarto para Deus falar com você. Que às vezes a gente fica no veneno de só falar e não ouve. Experimenta sentar lá no seu quarto e ouvir que vai ter uma hora que Deus vai te responder. Ah, mas eu tenho que ter com calma. Oração é prática diária. Começa com 20 minutos, meia hora e você vai indo. Oração é como fome, é como eu brinco, né? Toda vez que o Espírito te convidar para orar, você para tudo que você está fazendo e vai orar. Porque se veio a fome para orar, é porque tem uma revelação de Deus para você. Porque o contato que Deus vai falar com você é através da oração. O contato que Ele vai falar com você é através disso, essa vida diária. A gente, às vezes, parece que estamos perdendo esse meio de piedade tão importante, que é o meio da oração. Às vezes a gente não valoriza
Jesus era um homem de extrema vida de oração. Jesus orava muito. Ele orava muito. Para enfrentar aqueles perigos e decisões da vida dele. Herodes, o Império Romano, as traições, as subidas, os desertos da vida. Os escribas e fariseus só movidos por muita oração. O pastor Silas falou aqui sobre buscar antes. Abra sua Bíblia aí comigo. Se você der um texto do profeta Jonas, tem um negócio interessante, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Jonas capítulo 1. Eu quero que você dê uma olhada no livro de Jonas. Olha comigo aí. Todo o capítulo 1 de Jonas, você não vai ver uma oração. Você só vê a oração em Jonas no capítulo de número 2, a partir do verso. Pode ver o capítulo inteiro inteirinho. Deus vai chamar Jonas, ele vai conversar com Jonas e Jonas vai falar. Ele só fala com Jonas. Fala. Deus vai para lá e Jonas não ora. Desce para Jope, Porto de Jafa, não há oração. Entra no barco, ele não ora. Tempestade bate no barco e ele não ora. E acontece não sei o que lá e ele não ora. Pastor Davi, o homem não orava. E os marinheiros perseguem ele não ora. Engraçado que ele prega o evangelho para os marinheiros falam com Deus, mas ele não fala. O capítulo inteiro não tem oração. Capítulo 2, verso 1, dá uma olhada. Jonas orou, aonde? Ventre do peixe. O capítulo 1 não tem oração, ele foge de oração, mas quando ele vai para a angústia, ele começa a orar. Te dou uma palavra, não espere angústia para orar. Ore antes que a angústia venha. Para quando ela vir, você vai estar firme, você vai estar forte, porque você vai ter vida de oração. O cálice vai estar cheio, o vento vai soprar, as perseguições irão vir, mas você vai estar robusto, aleluia, cheio da oração. Jonas esperou o problema para poder orar. Jonas esperou a angústia do ventre do peixe para poder orar. Infelizmente, muitas pessoas esperam um tempo de angústia para poder viver esse tempo de oração. Toda vez que eu percebo isso aqui no texto, desses 4 marcos, eu percebo da importância que eu e você como igreja tenhamos que entender. Uma igreja sem doutrina, uma igreja que abre mão do estudo da palavra, abre mão de ler o texto e começa a querer se adaptar ao conceito pós-moderno de realidade hermenêutica, que é eu acho, porque o homem moderno é o que é, o homem pós-moderno é o que sente. O homem moderno, na modernidade, era o que você é? Sou homem. O que você é? Sou mulher. Sou um homem moderno. Ele é o que é. O homem pós-moderno é o que sente. Dependendo da maneira como ele sente, ele muda. Ele é baseado em sentimentos. Ele anda através de experiência e não da revelação da palavra. Ele quer sentir, mas ele não quer ouvir o texto. Quando você ouve e percebe uma igreja rompendo com esse padrão, é porque a erosão chegou na doutrina. Se você vê uma igreja que tem dificuldade com comunhão, que tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade da parceria, é uma igreja que a erosão está chegando. Se não tem, talvez, o partir do pão a ser relegada, feita de qualquer maneira, sem um princípio da ortodoxia, sem um princípio primário da santidade, aí você vê que há um problema. E se não há oração, filho, é uma igreja que se apostatou. Mas graças a Deus, que Deus tem dado essa clareza à nossa igreja. Nós temos doutrina dos apóstolos, temos ensino da palavra, nós temos EBD, temos terça-feira, temos tudo aqui, leitura durante o ano. Temos tudo. O que mais tem aqui é coisa de leitura, para a gente ler, para a gente estudar, uma boa escola dominical, bons projetos de estudo. Outra coisa, nós temos aqui comunhão. Aqui tem uma série de eventos que nós fazemos para comungar, para estarmos juntos, para estar sempre um próximo, sempre partilha, sempre se dividindo. Temos a ceia e temos as orações. Uma igreja com esses 4 marcos é uma igreja que enfrenta o mundo lá fora, fica lá fora, mas ele não consegue entrar aqui dentro. Porque toda vez que a erosão chega, está o marco dizendo, aqui tem palavra, aqui tem comunhão, aleluia, aqui tem partir do pão e aqui tem oração. Tirando isso daqui e colocando dentro da sua vida, a sua vida tem que ter isso. Você tem que delimitar aonde o mundo começa e aonde começa a sua vida. Você tem que delimitar aonde inicia a sua casa e aonde termina a sua casa e aonde começa o mundo. Você tem que delimitar através de marcos e fazer medições. Quanto que eu estou perdendo?
Quanto de erosão está chegando? O que está acontecendo? Será que eu estou perdendo isso? A gente não pode perder. Não podemos remover esses marcos importantes da igreja. Não podemos retirar o estudo da palavra, nos dedicar às orações, nos dedicar ao partir do pão e nos dedicar principalmente na questão da comunhão. Que esse espírito de disputa não entre em nós, porque o reino de Deus não pode habitar onde há divisões. Que toda vez que alguém subir aqui ou você vê alguém fazendo, você fala, usa teu filho. Senhor, usa teu filho. Que a gente possa se envolver na comunhão, como foi Êxodo capítulo 17, verso de número 8. Que a gente venha cumprir o nosso papel pelo qual Deus nos colocou. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus.